Depois de ler o exercício, veja então que quero utilizar as 13 cartas do naipe de copas, ou seja, a dama, o valete, o rei, o as e as restantes cartas com os números de 2 a 10 e fazer com elas uma sequência de 13 cartas que vou representar por 13 traços. Como quero que as 3 figuras fiquem juntas, vou começar então por utilizar essas mesmas 3 figuras para as dispor nesta sequência. Vou escolher os primeiros 3 lugares para fazer essa disposição. Como tenho 3 figuras nas quais vou colocar em 3 lugares, posso fazer uma permutação simples do tipo 3 fatorial, ou seja, 3 figuras nos 3 lugares que podem permutar entre si. Restam-me então as restantes 10 cartas que tenho que dispor nos restantes lugares. No entanto, as 3 figuras não têm que ficar na primeira posição da sequência, podendo ocupar qualquer posição desde que se mantenham juntas. Assim sendo, eu vou fazer uma técnica a qual posso chamar de colagem. Ou seja, o que é que isto significa? Eu vou, depois de permutar as 3 figuras, vou considerar que este grupo passa a ser apenas um elemento, tal como as restantes 10 cartas que me faltam colocar. Ou seja, um elemento que é constituído pelas 3 figuras. Assim sendo, passo a ter as 10 cartas que me faltavam colocar, mais este elemento que agora passa a ser único. Assim sendo, eu passo a ter então 10 cartas mais este elemento conjunto que também posso permutar entre si, porque vou passar a considerar que tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares. Ou seja, 11 fatorial. Assim sendo, a minha resposta ao exercício é dada por o 3 fatorial, que advém das permutações das 3 figuras no início, e por esta colagem no final, ou seja, por estes 11 elementos que podem também permutar entre si, ou seja, 3 fatorial vezes 11 fatorial, que dá um total de 21.772.800 maneiras diferentes de fazer esta sequência. Passando então à segunda linha do exercício, eu quero agora determinar a probabilidade de, ao retirar ao acaso 4 das 13 cartas do naipe de copas, obter pelo menos 2 figuras. Vamos então relembrar que das 13 cartas do naipe de copas, eu tenho 3 que são figuras, a dama, valete e rei, e 10 que não são figuras. Para retirar pelo menos 2 figuras, eu tenho 2 hipóteses. Ou retiro 2, ou então retiro 3. Mas como eu quero fazer grupos de 4 cartas, eu sei que tenho que acrescentar 2 não figuras a esta primeira opção e uma não figura quando retiro 3 figuras. Estou a calcular uma probabilidade e, portanto, necessito de 2 componentes. Os casos possíveis, o denominador da fração, e os casos favoráveis, que são o numerador da fração. Como vou fazer grupos de cartas, não me interessa a ordem pela qual as cartas são retiradas e, portanto, a técnica de contagem que eu utilizo é a combinação. Assim sendo, para calcular os casos possíveis, eu vou às 13 cartas e escolho 4. Vou então agora passar à explicação dos casos favoráveis, como é que eu os calculo, e para isso vamos voltar ao esquema inicial. Tenho então 2 hipóteses. Vamos começar por expressar a primeira. À semelhança dos casos possíveis, mais uma vez a técnica de contagem que vamos utilizar é a combinação. Ou seja, se eu quero retirar 2 figuras e 2 não figuras, então eu vou às 3 figuras e dessas escolho 2. E das restantes 10 cartas vou escolher mais 2. Se eu quero escolher as 3 figuras, então tenho que fazer o seguinte: das 3 figuras escolho as 3 e das restantes 10 cartas escolho mais uma. Como tenho 2 hipóteses nos casos favoráveis, tenho que acrescentar então um mais. E estão calculadas os meus casos favoráveis, que são 145. Há bocadinho esqueci-me de acrescentar aqui, mas o número de casos possíveis são 715. Ou seja, tendo estes 2 dados, posso então responder à pergunta que é lançada no exercício. Ou seja, a probabilidade pedida é dada pelo quociente
entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, ou seja, 145 sobre 715. Se nos recordarmos daquilo que nos é pedido, queremos que o resultado seja apresentado sob a forma de fração irredutível, que neste caso é dada por 29 143 avos. E este é o resultado do exercício.